Oi gente, aqui é o Lucas e no vídeo passado a gente desmascarou o tal do milagre do sol que teria tido em Fátima, lá em Portugal. Se você não assistiu esse vídeo, assista. E agora a gente vai para a segunda parte, que é refutando as supostas profecias da Senhora de Fátima, que os católicos juram de pé juntos que se cumpriu perfeitamente, que é uma prova cabal de que realmente Nossa Senhora apareceu ali mesmo e profetizou de verdade e tudo aconteceu exatamente o que ela disse. Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui com calma. Eu acessei esse site aqui que tem todas as falas de Nossa Senhora de Fátima. É um site católico e ele vai tirar essas informações justamente do site oficial do Santuário de Fátima, que também tem todas essas narrações aqui dos diálogos que a Lúcia teve com a suposta Senhora de Fátima. E aí eu baixei o PDF do arquivo para poder usar aqui, para poder sublinhar as partes mais importantes. Eu vou começar pelas falsas profecias e depois eu vou analisar as falas heréticas, as coisas completamente abomináveis que ela disse, de auto-engrandecimento, de idolatria, de terrorismo psicológico e assim por diante. Vamos começar com as profecias em primeiro lugar. Vamos ver o que a própria Senhora de Fátima vai falar aqui. A guerra vai acabar. Isso aqui para contextualizar. Isso aqui ela vai falar em 13 de julho de 1917. Vai dizer o seguinte: a guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Aí, claro, os católicos vão falar que isso daqui é uma profecia da Segunda Guerra Mundial, porque diz que seria uma guerra pior do que a primeira, né? Então só poderia ser a Segunda Guerra. Mas será mesmo que a Segunda Guerra começou durante o reinado de Pio XI, que nem diz aqui? A gente está aqui com o Pio XI, que ele vai reinar de 1922 até 1939. Mas qual é a data que ele morre? 10 de fevereiro de 1939. E será que a Segunda Guerra Mundial já tinha começado nessa época aqui, enquanto ele estava vivo ainda, reinando, em 10 de fevereiro de 1939? Tchan, 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 tchan. Não, que pena, né? Que pena, que azar. Errou! A Segunda Guerra Mundial só vai acontecer lá no final daquele ano, lá em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha vai invadir a Polônia. Qualquer pessoa que estudou o mínimo de história sabe disso. Ou seja, o Papa que ela falou que estaria no poder quando acontecesse a Segunda Guerra Mundial, ele já tinha morrido no começo do ano, sendo que a guerra só iria começar lá no final do ano daquele ano. Então, já começa aí completamente errada a profecia. Aí, claro, eles vão fazer malabarismo pirotécnico com as datas, porque não importa o que dizem os livros de história, o que importa é o que a Nossa Senhora de Fátima disse, né? Aí começa a mudar a história para se compatibilizar com a profecia, né? Para você ver como é que eles são. Aí alguém poderia dizer: ah, Lucas, mas não é muita coincidência que justamente um pouco depois do reinado de um Pio XI iria acontecer a Segunda Guerra Mundial? E a resposta é simplesmente não. Por quê? Porque qualquer um que tenha estudado história, e mais uma vez, eu dou aula disso, então eu sei um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, sabe que mesmo depois do final da Primeira Guerra Mundial, o clima na Europa ainda era um clima bélico, ainda tinha um sentimento muito forte de revanchismo nos países derrotados. E depois houve a ascensão dos regimes fascistas e aquele regime lá do bigodinho lá na Alemanha, que eu não posso citar o nome aqui, senão o YouTube vai tirar o alcance desse vídeo. Enfim, você já sabe, ou seja, já era extremamente previsível que iria acontecer uma nova guerra depois de ter acabado a primeira. E inúmeros historiadores falam sobre isso. Então, quando a Igreja Católica, quando morre aqui o Bento XV, que ele vai morrer em 1922, e a igreja vai proclamar um novo papa, ela já estava pensando na possibilidade de acontecer uma guerra durante o período dele, até porque ele viveu muito tempo, ele viveu 2 décadas aqui, então era tempo suficiente para acontecer uma nova guerra e cumprir a tal profecia lá de Fátima. Mas pro azar deles, isso só vai acontecer depois do Pio XI, que é justamente no reinado do Pio XII. Agora, se a Senhora de Fátima tivesse predito que ia acontecer durante o reinado do Pio XII, você não acha que os católicos nessa hora estariam usando com 1000 vezes mais fervor isso daí como uma prova do cumprimento da profecia, já que aconteceu justamente durante o período de reinado dele? Óbvio que eles estariam soltando fogo de artifício nessa hora se tivesse acontecido no reinado do Pio XII. Mas como não aconteceu no período de reinado dele, aí eles dão um jeito de torcer as profecias para se cumprir mesmo assim, né? É a desonestidade habitual. Mas vamos continuar. Agora vamos para outro ponto que também é muito ressaltado pelos católicos, que é quando ela diz: se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz, senão espalhará os seus erros pelo mundo. Aqui eles vão dizer que esses erros da Rússia se referem justamente ao comunismo. E aí, como o comunismo se espalhou pelos outros países, então pronto, está provado que a profecia aqui se cumpriu. Bom, em primeiro lugar, os erros da Rússia não está falando aqui do comunismo. O comunismo nem é mencionado aqui. Mais uma vez, a gente tem que ressaltar aqui o caráter ambíguo e vago, deliberadamente vago, da profecia. Ou seja, ao invés de dizer de forma mais clara o comunismo,
O que poderia ser dito tranquilamente, né? Ainda mais por não ser sobrenatural, que nem disse aqui. Não, ela prefere falar da forma mais vaga possível nos erros da Rússia. O que são esses erros? Qualquer coisa, né? Pode ser a igreja ortodoxa russa, lá que eles já não aceitavam o catolicismo naquela época. Poderia ser literalmente qualquer coisa, até porque os erros aqui tá no plural ainda por cima, né? Eu tava falando de um erro só, uma coisa específica, que nem o comunismo. Sem falar que a Rússia nem era comunista ainda nessa época. A Revolução Russa só vai acontecer meses depois disso. Ou seja, eles não têm nem como provar que os erros aqui da Rússia significa o comunismo especificamente. Mas para piorar, veja que ela fala aqui que a Rússia vai se converter e ter paz se atender aos meus pedidos. Qual pedido era esse? De consagrar a Rússia ao meu imaculado coração. E isso os católicos dizem que o Papa João Paulo II fez e que a própria irmã Lúcia, aquela mesa que teria sido substituída, teria confirmado que aquilo ali foi a consagração mesmo. Vale ressaltar que antes do Papa João Paulo II fazer essa consagração, ele consultou a irmã Lúcia justamente para garantir que essa consagração seria válida. E a própria irmã Lúcia garantiu para ele que sim, a consagração é válida exatamente como a Nossa Senhora tinha dito para ela. E é justamente por isso que muitos católicos acreditam que essa irmã Lúcia não é a verdadeira, porque eles acham que a verdadeira irmã Lúcia nunca iria aceitar essa consagração aí que eles fizeram depois do Concílio Vaticano II. Agora veja que logo depois de dizer que se atender esse pedido de consagrar a Rússia se converteria e teria paz. Agora, a Rússia hoje é menos católica ainda do que era antes. E para piorar, não tem paz nenhuma. Pelo contrário, está em guerra lá com a Ucrânia até hoje, né? Então, para vocês verem como nem sequer isso foi atendido. Vale ressaltar que o próprio padre Paulo Ricardo, no site dele, diz que o Papa Francisco consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria em 24 de março de 2022, ou seja, no comecinho da guerra entre Rússia e Ucrânia. Vai ver, ele não confiou muito na consagração ao mundo inteiro que o Papa João Paulo II fez, não é mesmo? Porque o Papa João Paulo II consagra o mundo inteiro ao Imaculado Coração de Maria, a própria irmã Lúcia confirma que essa consagração é válida e mesmo assim o Papa Francisco, desconfiado, vai lá e precisa fazer uma nova consagração, dessa vez especificamente da Rússia. E para piorar, a guerra não acabou depois disso, diferente daquilo que todo mundo previa. Todo mundo achava que a guerra ia durar pouco tempo, que ia acabar rápido e tudo mais. E ela está durando aí até hoje, sendo que a entidade que se apresentou como Maria lá atrás tinha garantido para a irmã Lúcia que era só consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, que pronto, não ia ter mais guerra, ia ficar em paz, ia ser tudo lindo e maravilhoso. E mais aqui no final do parágrafo ela vai repetir isso, vai reiterar esse pensamento. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Agora, peraí, se realmente isso aconteceu quando João Paulo II consagrou a Rússia oficialmente, lá há algumas décadas atrás, por que a Rússia não se converteu? Repito, ela é menos católica hoje do que era naquela época e ainda por cima vai falar que será concedido ao mundo algum tempo de paz. Que tempo de paz foi esse que desde aquela época até hoje o mundo continua em guerras, né? E para piorar, a continuação vai dizer: em Portugal conservar-se-á sempre o dogma da fé. Só que o catolicismo romano tem caído, tem perdido fiéis, percentualmente em Portugal, desde aquela época até hoje. Inclusive, naquela época tinha muito mais católicos fervorosos do que hoje. Se a gente for ver aqui uma estatística da Igreja Católica em Portugal, a gente vai ver que apenas 10% da população total é de católicos praticantes. Ou seja, por mais que Portugal ainda mantenha um percentual alto de católicos na população total, a grande maioria deles é de católico não praticante, é gente que não está muito preocupada com a própria fé. Apenas 1 de cada 10 portugueses é católico de verdade, vamos dizer assim, né? E não católico de BGE. Para piorar, o primeiro-ministro deles é justamente um socialista. O Partido Socialista escolhe o substituto do primeiro-ministro Antônio Costa, né? Ou seja, justamente os erros da Rússia pegando onde? Em Portugal, né? Olha só que ironia do destino, não é mesmo? Então eu queria saber de que modo que o dogma da fé iria se preservar, né? Sempre em Portugal. Enfim, né? Aparentemente é outra profecia que não se cumpriu. Aí a gente chega na quinta aparição de Nossa Senhora, que se deu ali em 13 de setembro de 1917, que vai falar que a guerra está para acabar. E aí muita gente vai usar isso como a prova de que ela acertou a profecia e tudo mais. O problema é que se a gente for um pouco adiante ali, apenas um mês depois, ela vai dar a data exata em que a guerra acabaria. Veja só que ela vai falar: a guerra vai acabar ainda hoje. Ou seja, ela está falando que a guerra acabaria em 13 de outubro de 1917. Só que a guerra durou mais um ano depois disso. Ela só vai acabar lá em 1918. Ou seja, quando ela fala aqui, um pouco antes, um mês antes, que a guerra está para acabar, o sentido não é que a guerra acabaria um ano depois, mas sim que a guerra acabaria um mês depois. No entanto, a gente sabe que a guerra perdurou por mais um ano inteiro. Ou seja, mais uma profecia fracassada. E para terminar, tem uma que eles adoram usar essa daqui também, onde a irmã Lúcia supostamente teria predito a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II.
O problema é que, bom, duas coisas. Primeiro que você não vai ver isso aqui, nesse site aqui, que vai ter a compilação de todas as falas de Nossa Senhora, por uma razão simples, que isso daqui faz parte do chamado terceiro segredo de Fátima. E esse terceiro segredo, ele só foi revelado pelo Vaticano em 2000, ou seja, muito tempo depois da tentativa de assassinato do Papa, que foi lá na década de 80, né? Então, isso daqui por si só já não passaria muita credibilidade. Ainda que eles digam que a irmã Lúcia tinha escrito essa profecia antes daquela época, e aí ela selou ali uma carta ali, enviou a carta lá pro Papa, e eles só abriram essa carta para revelar para o mundo lá nos anos 2000, né? Mas enfim, tem um problema muito maior do que isso, que é o conteúdo dessa profecia, porque se a gente vai ver o conteúdo, não tem nada a ver com a tentativa de assassinato do Papa. Olha o que ela vai falar aqui. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas, e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. Veja que como essa profecia não tem nada a ver com a tentativa de assassinato do Papa. Em primeiro lugar, a profecia claramente vai falar que ele morreu, aqui ó, que ele foi morto por um grupo de soldados. E, obviamente, João Paulo II ele sobreviveu à tentativa de assassinato que ele teve. Para piorar, o texto vai dizer aqui que é um grupo de soldados. Só que o cara que tentou assassinar o João Paulo II era um só. Não tinha um grupo de pessoas ali tentando matar o Papa, era um cara só. E ele nem sequer era soldado, né? Para piorar. E como se não bastasse, a profecia vai falar que nessa mesma ocasião foram morrendo uns tras outros bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cavaleiros, senhoras de várias classes, posições, etc. Agora, quando foi que isso aconteceu naquela tentativa de assassinato do Papa? Obviamente que isso não aconteceu. Então, isso aqui não tem como você encaixar isso aqui com a tentativa de assassinato do Papa. É uma forçação de barra das mais brutais que eu já vi em toda a minha vida. Agora, anota o que eu tô falando. Esses mesmos católicos que hoje em dia falam que isso daqui foi uma profecia certeira para falar da tentativa de assassinato do Papa João Paulo II, se acontecer com o Papa Francisco ou com qualquer outro Papa aí do futuro, não importa quanto tempo ainda demore para isso, e acontecer do Papa realmente morrer e mais gente morrer junto, pode anotar o que eu tô falando, que esses mesmos católicos aí que hoje em dia falam que essa profecia já se cumpriu no Papa João Paulo II, vão usar isso para dizer que agora sim se cumpriu essa profecia aqui. Eu não tenho a menor sombra de dúvida em relação a isso, mas é aquilo que eu falei, eles vão adaptando a concretização das profecias conforme a conveniência. Como as profecias são deliberadamente vagas, que é a característica principal de todo e qualquer falso profeta, se você for ver as profecias do Nostradamus, é exatamente nesse estilo aqui, ou seja, você faz uma profecia tão ampla e tão vaga, com tantas variáveis, que é praticamente impossível ela não se cumprir em algum momento da história, porque literalmente qualquer coisa serve para cumprir a tal da profecia, e aí depois você vai adaptando, né, conforme a conveniência com o passar do tempo, né, ex-evento, ou seja, depois que o evento aconteceu, aí você vai vendo, isso aqui se parece mais com aquilo da profecia, aí você vai adaptando e vai mudando para fazer a profecia acertar, e é exatamente o tipo de profecias que a gente tem aqui, da tal Nossa Senhora de Fátima, né. E para terminar, eu só quero refutar aqui mais uma vez uma coisa que eu já tratei no meu vídeo anterior, mas teve algumas pessoas que foram lá nos comentários e falaram, Lucas, não existia como fotografar o sol naquela época, era impossível fotografar o sol, as câmeras fotográficas da época nunca iriam conseguir fotografar o sol, né, uma desculpa esfarrapada que eu já tinha refutado no próprio vídeo, mas é aquela coisa, as pessoas são tão afobadas, são tão desesperadas, que elas nem sequer assistem o vídeo inteiro, elas pegam lá o primeiro minuto, os primeiros 2 minutos e já vão correndo nos comentários para tentar refutar alguma coisa, quando eu já tinha mostrado no próprio vídeo que o próprio Vaticano tinha publicado uma fotografia de 1925, ou seja, apenas poucos anos depois ali do episódio lá de Fátima, uma fotografia que ele julgava ter sido justamente do Milagre do Sol de 1917, mas depois eles descobriram que na verdade tinha sido lá em 1925. Inclusive você pode ver na foto aqui, onde está marcando aqui o Sol, vamos pegar a foto mais ampla, esse pontinho preto aqui é o Sol. E eles filmaram o Sol em 1925. E o jornal oficial do Vaticano tinha publicado essa foto aqui em 1951, atribuindo justamente ao Milagre do Sol.
E só depois que eles perceberam que, na verdade, essa foto aí era de 1925, poucos anos ali depois. Agora eu pergunto, se não fosse possível fotografar o Sol naquela época, como que o próprio jornal oficial do Vaticano iria atribuir uma fotografia do Sol justamente naquele dia lá do Milagre do Sol, com a prova do milagre? Então o próprio Vaticano era burro de não saber que era impossível fotografar o Sol naquela época. Pra você ver como é que esses apologistas católicos não conseguem nem pensar direito. Inclusive, eu separei várias fotos aqui do Sol dessa mesma época aqui, lá por volta de 1917 até antes, por caso de qualquer católico que quiser entrar na nossa live de amanhã, quiser usar esse argumento aí contra mim, aí eu já vou estar munido pra usar contra ele. Então é óbvio que a foto não ficaria com uma grande qualidade, muito longe disso, a gente sabe disso. Inclusive nessa foto aqui a gente vê o Sol bem diferente, bem menos nítido, menos claro do que nas fotografias atuais. Mas se o Sol realmente estivesse aumentando de tamanho, mudando de forma, indo ao encontro das pessoas, como se fosse colidir com a Terra, enfim, tudo aquilo ali que os relatos dizem, então seria muito fácil de ser comprovado nas fotografias ali que o pessoal tirasse, né? Mas infelizmente eles decidiram não tirar foto nenhuma, e, enfim, né? E o resto é história. Bom, a minha intenção era falar também das heresias, das coisas absurdas que essa senhora de Fátima aqui falou, mas como o vídeo já tá muito longo, eu vou deixar pra falar isso na live de amanhã. Então não se esqueça, ativa o sininho das notificações, que amanhã a gente vai fazer uma live especial só sobre as aparições de Fátima, com a mesma galerinha de sempre, e a gente vai abrir o link pros católicos que quiserem entrar lá pra refutar a gente ao vivo. E aí depois eu posso gravar um outro vídeo à parte pra também falar desses trechos aqui, onde coisas absurdas, assim, cabulosas, que essa senhora de Fátima aí diz. Então não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra não perder a live de amanhã. Deixa o like nesse vídeo aqui, compartilha com a galera, principalmente essa galera aí que acha que todas as profecias de Fátima se cumpriram à risca, e comenta aqui no vídeo o que você achou, e se você tem alguma dúvida, qualquer que seja, eu respondo todo mundo aqui que perguntar qualquer coisa com educação e respeito, e ao comentar você ajuda no engajamento do canal. Lembrando que no primeiro comentário fixado do vídeo também vai estar o link pro meu grupo fechado no WhatsApp, pra você ser notificado sempre que eu ver um novo vídeo, live ou artigo sobre qualquer tema. Então é isso, pessoal, um grande abraço, valeu e falou!